Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial do seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos continuar a falar de cinema, né? Agora vamos voltar às salas de cinema, né? E falar um pouco, né, da estreia de um filme da DC chamado Adão Negro, né? Com Dwayne Johnson, né, estrelando, tá? E com figurinhas carimbadas como Pierce Brosnan, né? O nosso velho 007 e a Viola Davis, que nem aparece nos créditos, né? É interessante a gente perceber isso, tá? Mas do que se trata esse filme, né? Bom, eu não sou um cara conhecedor de quadrinhos para começos de conversa, tá? Então eu não tenho parâmetros de referência para ficar comparando, entendeu? Filmes, entendeu? Com quadrinhos, essas coisas todas. Eu não sou um purista nessa área, né? Então eu vou ao filme só para me divertir, só para curtir o que tá rolando lá, tá? E é aquela coisa, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente sabe que a Marvel sempre deu de lavada na DC com relação aos filmes, né? Agora, esse filme eu particularmente gostei muito e me diverti bastante, né? A DC tá brincando um pouco com essa coisa de humor, né? Que a Marvel já brinca há bastante tempo, tá? E o Dwayne Johnson é uma figura realmente muito carismática. Eu particularmente gosto muito dele como ator. Eu esqueço até, às vezes, né, que o sujeito é um cara marombado, que é um cara fortão, coisa e tal, e como a gente vê às vezes aparecer nos filmes dele, tá? Porque ele é um cara que, na minha opinião, é um bom ator, tá? As pessoas podem até criticar o que eu tô falando, né? Mas eu particularmente eu gosto de ver ele atuando, eu acho que ele tem um carisma ali e tem uma qualidade de atuação, tá? Que vale a pena você ver o filme dele. Eu vou ao cinema para ver filmes do Dwayne Johnson, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá certo? Claro que quando tem um Velozes e Furiosos da vida, embora eu tenha visto alguns, né, com ele, né? Acho que um só, não sei. Mas os outros filmes que tem o Dwayne Johnson, até Jumanji eu fui ver, né? Um e dois, né? Diga-se de passagem. Mas vamos falar um pouquinho, né, desse filme Adão Negro, tá? Que vai precisar dos spoilers aqui de sempre, tá? O que acontece? O filme ele fala de uma cidade, de uma civilização fictícia muito antiga, anterior até a da Babilônia. A gente sabe que isso é um negócio meio complicado de se falar, mas é uma história, né, no caso, tá? É uma história de ficção, no caso, né? E essa civilização antiga tinha um rei que era muito cruel, né? Ele estava querendo fazer uma coroa que era evocada por vários demônios para ele ter um poder total, que era feita de um material que só tinha lá naquele lugar, tá? Nessa cidade aí, tá? Nas minas dessa cidade, tá? E aí o que acontece? Ele acaba, uma das pessoas da cidade que estavam escravizadas ali escavando para achar esse material, achar esse, não sei se era um metal, se era um cristal, entendeu? Eu realmente não me lembro, tá? Mas o que vai acontecer? Eles encontram isso, né? E o cara que encontra isso acaba sendo assassinado, mas antes ele vai ser defendido por um garoto. E o pai tira o garoto dessa confusão, né? E aí tudo dá a entender que depois esse garoto vai acabar virando um super-herói muito poderoso que vai combater esse rei do mal aí, no caso, né? E vai explodir, vamos dizer assim, o palácio desse rei e vai ficar ali adormecido por mais ou menos uns 5.000 anos e vai ser uma espécie de herói local. Pois bem, a gente chega ao século XXI, essa cidade antiga ainda existe, tá? E essa cidade agora está sendo dominada, vamos dizer assim, por um neo-imperialismo, tá? Como se você tivesse, né, facções e gangues do Ocidente, entendeu? Impondo ditaduras militares a essa cidade, impondo, vamos dizer assim, regimes de exceção, coisa e tal. E esse povo sempre foi muito subjugado e precisava desse herói, vamos dizer assim, ancestral para libertar, para esse povo ser libertado, né, dos seus algozes, dos seus opressores, que muito claramente a gente percebe que vem do Ocidente branco capitalista, né? A gente percebe, o filme deixa isso muito bem claro, tá? E aí o que vai acontecer? Uma moça chamada Adriana vai justamente correr atrás dessa coroa, tá? E aí essas facções, essas gangues que vêm desse Ocidente branco, né, acabam, vamos dizer assim,
querendo tomar essa coroa da garota. Eles conseguem tomar a coroa dessa moça, tá? Que tem um filho chamado Amon, tá? E o que vai acontecer? Ela tá numa caverna, ou nas ruínas desse castelo, né? Que explodiu no passado, tá? E aí ela vai acabar evocando, né? Com as palavras mágicas lá, né? A sepultura ou a prisão, né? Desse super-herói ancestral que vai aparecer. Ele tem um poder enorme e ele não é aquele super-herói bonzinho que não mata, tá? Esse super-herói mata e mata legal. Ele passa o rodo e não quer nem saber. Os boys aí, entendeu? Sofrem na mão dele, entendeu? Ele não tem aquele negócio de, vamos prender e levar pra justiça para fazer um julgamento justo. Não, ele mata na lata, entendeu? Não quer nem saber, o cara é ruim mesmo pra caramba, entendeu? E aparece o Dwayne Johnson lá, cheio de marra, cheio de carisma, entendeu? E sendo essa espécie de anti-herói que era o que aquela cidade precisava, e aquela cidade começa a idolatrar esse anti-herói aí. Por um outro lado, a gente vai ter, né, super-heróis vindos desse ocidente branco, super-heróis da DC, né? Vamos dizer assim, no meu entender, seria uma espécie de segunda linha desses super-heróis. Não vai ser um super-homem, não vai ser uma Mulher Maravilha, não vai ser um Aquaman que vai aparecer, entendeu? Não vai ser um Batman, entendeu? Mas vai ser o Gavião Negro, tá? Um outro chamado Doutor Destino, tem uma outra que é chamada de Ciclone, e tem o Átomo, lembra que ele apareceu lá nos Super Amigos, que ele era miudinho, depois ele ficava grande, aquela parada toda, né? Na verdade seria o sobrinho do Átomo original, que já estava velho, né? E aí esses 4 super-heróis vindos do Ocidente, o que eles têm que fazer? A missão deles é deter, tá, esse herói local, né? Porque esse herói local é um super-herói que mata, entendeu? É um meta-humano que mata e que não quer nem saber. E aí vai ter aquele conflito, né? Você vai ter aquela situação desses caras. O que vai acontecer? Essa cidade ela nunca recebeu ajuda de nenhum super-herói branco do Ocidente, nunca recebeu ajuda do Super-Homem, da Mulher Maravilha, da Aquaman, do Batman, entendeu? E sempre foi subjugada por esse militarismo vindo de fora. E aí, né, a Adriana, que era, vamos dizer assim, a personificação da população dessa cidade, ela chega e fala: pô, a gente ficou aqui numa ditadura, em governos militares, conquistados, subjugados por povos vindos do Ocidente por 27 anos e vocês nunca vieram ajudar. Agora vocês querem dar um pau nesse cara aí que tá ajudando a gente, que tá passando o rodo geral, entendeu? E aí fica essa coisa. O grande barato é isso, entendeu? Parece que os super-heróis da DC que aparecem nesse filme, eles acabam sendo os antagonistas, os caras que querem deter o mocinho do filme mesmo, que é o Adão Negro, tá? Mas esse Adão Negro, ele não tem aquela coisa de ser aquele mocinho bonzinho, ele é um mocinho bem canalhazinho, entendeu? E aí fica essa situação, fica essa coisa, né? Por um outro lado, vai aparecer um cara, né, que é descendente daquele rei do passado que tinha essa coroa do mal, que quer restaurar essa coroa do mal e quer, né, vamos dizer assim, virar uma figura demoníaca com o mesmo poder do Adão Negro para poder subjugar o mundo, né? Então você tem essa situação desses super-heróis da DC vindos lá do Ocidente, que vão ter que se aliar com Adão Negro, tá? Para poder, né, combater, né, esse descendente desse rei ancestral aí, que agora está com essa coroa mágica cheia de demônios, que vai virar uma figura demoníaca que vai destruir o mundo, né? Para variar, tem que sempre destruir o mundo. E aí o que acontece, né? O filme, né? Ele tem uns lances muito bacanas, muito maneiros, tem muito engraçados também. Tem umas falas muito engraçadas, tá? E elas ficam bem adequadas, né, no Dwayne Johnson. O Dwayne Johnson consegue realmente, né? Ele passa aquela coisa daquela figura amada, aquela figura cheia de marra, né? Que não, ninguém pode comigo, entendeu? Eu sou o cara que sai detonando todo mundo mesmo, eu tenho poder absoluto, coisa e tal, não sei o que. E por um outro lado você tem o Gavião Negro, né, que é o grande, vamos dizer assim, rival, adversário, né, do Adão Negro no caso, né, mas eles precisam, numa certa hora, se juntar para lutar pela posse dessa coroa demoníaca aí no caso. E aí o filme ele vai indo nessa vibe, né?
nessa dicotomia entre Ocidente e Oriente, entre o Ocidente desenvolvido que explora o Oriente, entendeu? Em desenvolvimento, né? Então o filme ele tem essa vibe, né? A gente sente que o filme ele toma as dores, entendeu? Um pouco desse Oriente mais subdesenvolvido, desse Oriente mais subjugado, né? Por um imperialismo do Ocidente. É interessante a gente perceber isso. E o Adão Negro é a simbolização, entendeu? Vamos dizer assim, daquele herói local, daquele herói terceiro-mundista, daquele herói local, entendeu? Que vai, entendeu, tomar conta ali da região, vai ser o protetor da região, não vai ser um rei, né? É interessante a gente perceber isso, ele não é um líder, um rei daquele povo, mas ele vai ser um protetor, ele não entende que tenha que ser rei, que tenha que mandar, ele vê isso como uma coisa errada, tá? Mas ele vai ser um protetor que vai sempre ajudar o país ancestral dele, a cidade ancestral dele a, vamos dizer assim, estar longe de qualquer domínio externo, né? E fica um pouco essa querela no ar, né? Essa rivalidade entre esses super-heróis vindos do Ocidente um pouco e essa coisa do Adão Negro lá defendendo a sua cidade do Oriente, entendeu? E o filme ele vai dar gancho para outras continuações, né? Tem uma cena pós-crédito só, tá, gente? Vocês não precisam ficar até o final das letrinhas, até o final dos créditos, tá? Que não vai ter mais nada depois. Que é uma cena pós-crédito bacana, tá? Então, cara, eu acho que foi uma aquisição muito boa para DC, né? Trazer esse super-herói, trazer o Dwayne Johnson, entendeu? Acho que foi uma jogada bacana, né? E aí você bota umas pitadinhas de humor, né? De comédia, né? Como a Marvel faz, né? Aí as pessoas vão falar, a DC, a Warner tá copiando a Marvel, não sei o quê. Mas, cara, você copiar coisa que dá certo, cara, pra mim tá ótimo. É melhor você copiar coisa do que dá certo do que fazer uma coisa original que dá errado. Entendeu? É melhor você ter um plano ruim do que não ter plano nenhum, como o filme fala, né? É bacana a gente perceber isso, né? E a DC está copiando uma fórmula que deu certo com a Marvel, entendeu? Então eu acho que vale a pena, tá? Vocês darem uma olhada nesse filme. É um filme que tem uns lances muito engraçados, que vocês assegura vocês que vocês vão se divertir muito, tá? Agora, se tiver algum cara aí mais conhecedor de quadrinhos, né? Porque eu sou completamente ignorante no assunto, que acha que a coisa não foi fiel aos quadrinhos, coisa e tal, o que eu posso falar é que são duas mídias diferentes, né? São duas mídias e dois públicos diferentes, né? Para mim, que eu sou um cara mais de cinema, não sou um cara de quadrinhos, entendeu? Para mim valeu a pena. Para mim foi bacana, entendeu? É um filme que me divertiu bastante. É um filme que eu gostaria de ter em DVD, tá? Infelizmente essa mídia praticamente não existe mais hoje, ou seja, existe, está muito cara, mas eu gostaria de ter a mídia física disso, tá? E é isso, gente. Eu acho que vocês têm que dar uma chegadinha lá, porque você vai ver o Dwayne Johnson contracenando com o Pierce Brosnan, né? Que o Pierce Brosnan tá muito bem no filme, tá? A Viola Davis faz umas participações muito esporádicas, tá? Mas ela também rouba a cena quando faz isso, tá? E o filme funciona muito bem, flui muito bem. E eu acho muito bacana, eu acho uma alternativa legal para vocês irem ao cinema aí, tá? E não torçam o nariz, não sejam puristas, não sejam, como eu posso dizer assim, chatos, muito exigentes, entendeu? Vai ao cinema para se divertir, vai ao cinema para você ver um filme que vai, entendeu? Distrair tua cabeça, vai te deixar feliz da vida, entendeu? Não fiquem preocupados se a coisa tá fiel aos quadrinhos ou não, entendeu? Se a DC tá copiando a Marvel ou não, se a DC tá melhor do que ou pior do que a Marvel ou não. Vai ver a parada e deixa rolar, entendeu? Eu fui fazer isso e pra mim deu certo. Para outras pessoas eu não sei, mas fica a minha sugestão. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E procurem meu site batataespacial.com.br, que lá vocês têm bastante coisa para ver, bastante textos sobre análise de filmes, tem muitas análises sobre livros, tem poesias, tem contos, tem minha coleção de postais antigos, tem uma parte lá que eu boto uns videozinhos de música, coisa e tal, tá? Vão lá se divertir, vão lá distrair um pouco a cabeça de vocês, tá? Também, tá? E a gente se encontra numa outra oportunidade, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.